Olá, bom dia. Paz e bem nos nossos corações é o que desejamos. Que de facto o amor guarde os nossos corações e que nos possa proteger até de nós próprios, da nossa insensatez ou das nossas loucuras, das nossas fragilidades, enfim, das mazelas da nossa vida, da nossa alma. Só o amor tem esse poder para nos salvar e para nos curar. Por amor nós fazemos, por amor nós deixamos de fazer, por amor nós colocamos princípios no nosso coração e tomamos decisões, e ao longo da vida vamos procurando enfim, fazer melhores escolhas. Eu queria, nesta manhã de chuva, em que muitas das vezes, eu estou a olhar ali para a minha janela, muitas das vezes nós associamos a chuva a mau tempo, não tem que ser necessariamente mau tempo. Nós tivemos muitos dias de sol e tornou-se também um mau tempo para nós porque entramos em seca. Mas neste dia em que não apetece sair de casa, em que queremos estar no aconchego do nosso lar, eu gostaria de passar para vocês esta pequenina palavra dos dois lugares. Este é o título do vídeo que eu trago para vocês. E queria falar e deixar isto no vosso coração. E queria e desejo que isso aconteça, que de alguma forma isto possa fazer sentido na sua vida e no seu coração. Estar perto não significa necessariamente estar junto. Estar perto não significa necessariamente estar junto. Ao longo da minha vida, muitas das vezes, eu estava rodeado de pessoas. Algumas delas se diziam que estavam perto de mim, mas na verdade não estavam junto. E tudo faz parte da vida. Tudo faz parte da vida. Nós vamos aprendendo a lidar com as situações. Nós podemos estar, como aconteceu comigo, rodeado de muita gente e nos sentirmos sós. Podemos nos sentir só também por escolha nossa, mas nós precisamos de perceber, de facto, que há uma diferença entre estar perto ou estar junto. Há dois lugares. Quando Jesus manda João escrever uma carta à igreja de Éfeso, ele diz assim na carta: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. De onde? Então, há aqui dois lugares. Ele estava num lugar e se caiu, ele veio para baixo. Porque este é o sentido da linguagem. Lembra-te de onde caíste. Então, ele já estava noutro patamar, noutro lugar. Então, Jesus diz a João, olha, escreve ao líder da igreja de Éfeso para que ele se lembre de onde é que caiu. Portanto, de onde estava e para onde foi. São dois lugares. E é importante que nós pensemos nestas coisas. Porque aqui, no caso, o que Jesus estava a falar do lugar de onde ele tinha caído, Jesus estava a falar de amor. Jesus estava a falar de amor. E quando Jesus, se nós lermos as parábolas de Jesus, nós entendemos o que é o amor. Não há amor sem verdade, não há amor sem justiça. A justiça e a verdade se encontram, como diz o salmista, se beijam, se encontram
Não há paz sem amor. É no amor que todas estas coisas se encontram. E o amor em si tem que ter algo de... cria em nós princípios de verdade e de justiça. Traz em nós... É o amor que cria em nós a força para viver. A alegria mesmo no meio das lágrimas. Esta semana eu falei com 2 pais que perderam os seus filhos. Uma mãe e um pai. 2 casos distintos. A mãe perdeu a filha relativamente há pouco tempo, o pai já há alguns anos. Se não for o amor a criar uma nova visão, uma nova expectativa de vida, em que sabemos que apesar da dor, que apesar das lágrimas, que apesar da saudade, que apesar da ausência, nós que cremos em Jesus, no Jesus dos Evangelhos, não é no Jesus que muitas das vezes, infelizmente, é exposto, é no Jesus dos Evangelhos. Nós cujas raízes estão ali, neste Jesus, o Cristo. Nós então sabemos que isto aqui é apenas uma passagem. Sabemos então que Jesus não mente e que temos muito mais. E que de facto o fim das coisas é sempre melhor do que o princípio delas. E é isto que nos dá força para caminhar. Então, lembra-te onde caíste, de onde é que nós caímos? Caímos muitas das vezes do amor, de vivê-lo e praticá-lo. Porque esta era a situação desta igreja que fazia tudo certinho. Tinha tudo certinho, fazia escolhas certas, mas tinha um problema e ele não se tinha apercebido deste problema. E o problema é que ele tinha caído do amor e Jesus lhe diz: arrepende-te, lembra-te onde é que caíste, presta atenção, arrepende-te, muda de mentalidade, muda de convicções, vai ao teu interior, metanoia. Que é o que quer dizer a palavra arrependimento, é mudança de consciência, é ter uma nova de consciência do que é o amor em si. Eu, no último vídeo, falei acerca de quem nós somos, de quem nós decidimos ser próximos. E eu estou a falar destes 2 lugares porque, de facto, há um lugar em que Jesus diz que é o lugar mais acima. Mas, na verdade, para estar mais acima, que é o lugar do amor, é o lugar onde nós precisamos de descer. Nós, para virmos para cima, precisamos de descer. Descer como? Descer no nosso interior. Não é perder dignidade. Pelo contrário, é ter que fazer cedências. É ter que caminhar a outra milha, muitas das vezes, como ele disse. É ter que dar a outra face. E não responder da mesma forma, não resolver o problema da mesma forma. Por muito difícil que seja, muitas das vezes é preferível parar, respirar fundo. E isso, dentro de nós sim, precisamos de descer. Sim, é a mesma verdade que João Batista disse. É necessário que eu diminua para que ele cresça. E sim, eu, João, é necessário que eu diminua dentro de mim, diminua no meu orgulho, diminua nas minhas formatações ideológicas que por vezes não têm nada a ver com o Evangelho. Mas é necessário que eu diminua para que ele cresça em mim. Para que o amor cresça em mim. Para que esta pessoa, que nada tem a ver com religiosidades que nós vemos nos dias de hoje, que promovem estas religiosidades, promovem tanta guerra. É neste Jesus que eu desejo que ele cresça em mim, mas para isso eu preciso diminuir. Para subir para o patamar do amor, eu tenho que diminuir de mim mesmo. Mesma pergunta, o mesmo confrontamento que Jesus faz com Adão. Lá em Gênesis, Adão, onde estás?
quando Adão decide ser o próprio Deus, e esta humanidade representada aqui na figura de Adão e de sua mulher, quando a humanidade decide ser o próprio Deus, porque esta era a ideia, aquilo que Deus disse não é bem assim. Não é bem, porque se vocês fizerem, serão. Percebe? Esta é a nossa loucura. Nós, para querermos ser alguém, precisamos de fazer e de fazer e de fazer e de fazer. E isto é um engano. Isto só nos mata. Isto só nos destrói. Só nos traz divisão e ferida. Quebra de relacionamentos. A pessoa faz que é para se sentir realizada. Ela não se consegue realizar no amor de Deus. Ela tem que fazer. A ambição não para. A loucura não para. Para que ela se possa sentir realizada e satisfeita. Mas é pura loucura. Nós só nos sentimos em casa quando nós confiamos plenamente no amor. E este amor tem uma origem. E esta origem é uma pessoa. Não é uma doutrina. Não é uma religião. É uma pessoa. Deus é amor. São as nossas escolhas que nos colocam em lugares que nós achamos corretíssimos. Mas estamos longe da casa. Onde estás? Adão, onde estás? Será que Deus não tinha capacidade para perceber onde Adão estava? Ou era mais uma daquelas perguntas irónicas que Deus costuma fazer à humanidade? Onde estás, Adão? Percebe, Adão. Vê lá onde é que estás, homem. João, onde é que estás? Esta é a pergunta para mim. E esta é a pergunta para si. Coloque o seu nome nessa pergunta. Onde é que estás? Qual é o lugar onde tu te colocas? Estar perto não significa estar junto. Você pode dizer assim, como eu já disse, fulano e fulano e fulano diz que está perto de mim, mas não está junto. A minha mulher ou o marido diz que está perto de mim, mas não está junto. Os meus filhos, os meus pais, diz que estão perto, mas não estão juntos. Estas afirmações, nós nos focamos apenas nos outros em relação a nós. Ok, então vamos fazer isto agora ao contrário. E eu? Eu estou junto de quem eu digo que estou perto. Repare, eu estou junto de quem eu digo que estou perto. Nós estamos de facto juntos às pessoas. Somos juntos a elas, aquelas pessoas que nós dizemos que amamos. Será que eu estou solidário de facto com as pessoas que eu digo que amo? Isto são perguntas que nós nos colocamos a nós próprios. Porque o estar perto é o estar convencido que possa estar junto, mas não significa que eu de facto esteja junto. Porque estar junto é estar lá na hora da verdade. Estar junto é de facto ser o apoio. Estar junto é como aqueles dois homens, Arão e Ur, que estavam junto a Moisés quando ele estava a orar. E Moisés tinha os braços cansados e aqueles dois homens colocaram as mãos suportando os seus braços. É na hora da verdade, nós não apenas dizermos às pessoas, olha,
e isto acontece principalmente quando há uma tragédia, quando há um funeral. Se precisares de alguma coisa, podes contar comigo. Eu acredito profundamente que talvez a maioria das pessoas, eu ponho talvez porque esteja a ser sincera, mas de facto a pessoa pode contar connosco se precisar, porque isto são interrogações que depois na prática da vida nem sempre se realizam. Então, João, de facto, eu estou perto ou junto dos meus filhos? Será que eles de facto podem contar comigo? Será que as pessoas que eu amo podem contar comigo? Mesmo alguém que eu ame de todo o meu coração e que queira estar junto a essa pessoa, mas que essa pessoa não queira nada comigo, eu estou junto. O que é que isto significa? O que é que a Bíblia nos ensina até em relação àqueles que nos querem mal? Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. O que é que Jesus disse em relação até aos próprios inimigos? Aos inimigos. O que é que ele disse? Para os amar. Amar não significa ter que estar perto, mas significa ter que estar junto no caso de eles precisarem. Você pode me dizer isso não é fácil. Meu amigo, eu não estou a falar de facilidades. Eu estou a falar de vida prática. E estou a falar do lugar onde nós estamos. Lembra-te de onde caíste. Que patamar de vida, que princípio de vida, que base de vida é que nós queremos viver e estar. Então, a igreja de Éfeso até estava perto, o seu líder estava perto, mas não estava junto. Porque para estar junto, nós temos que ter empatia. Para estar junto, nós temos que ter uma solidariedade entranhável. Você entende? Nós temos que perceber que, independentemente daquilo que a pessoa precisa, nós possamos ser socorro. Podemos não ter tudo o que a pessoa deseja, mas em alguma coisa, se calhar, nós podemos ter. Então, estar perto não significa estar junto. Às vezes há pessoas que estão longe, mas estão junto. Eu sei que posso contar com elas. Eu posso ter uma pessoa longe que eu sei que ela pode contar comigo. E pronto. São os dois lugares. O lugar do perto e o lugar do junto. Podemos ter os dois, mas o importante é estar junto. Lembra-te, João, de onde caíste, que é o recado que Jesus manda ao líder e à igreja, e uma igreja que teve um papel fundamental para toda a província da Ásia naquela altura. Foi a porta aberta para a Ásia, iniciada por Paulo, onde uma cidade onde viu o poder de Deus, uma coisa tremenda, com muitas perseguições, mas com muitas vitórias e com muita influência para toda a Ásia. E que depois, já prevenido até por Paulo, que depois dele entrariam e do meio deles se levantariam homens cujo coração era outro. E é aqui que Jesus diz: lembra-te onde caíste, pratica as primeiras obras, volta lá atrás, vai ao teu primeiro amor. É o que lá está, no capítulo 2 do Apocalipse, sobre a igreja de Éfeso. Leia, porque é muito interessante.
É uma chamada de atenção muito grande. Se saíste do lugar onde estavas, o lugar elevado, na verdade, é um lugar que se torna de serviço. Porque ninguém consegue servir a Deus na base de uma convicção religiosa. Nós servimos por amor. Deus não precisa de ser servido. A entidade de Deus, a pessoa de Deus, não precisa de ser servido, a não ser no próximo. Nós servimos a Deus servindo o próximo. E ninguém consegue ser empático se não decidir estar junto. Um grande abraço para todos. Que a paz de Deus reine no seu coração. E se por algum motivo não estiver bem, porque todos nós temos fases muito difíceis e complicadas, pode comunicar comigo, como já tem acontecido, e vamos conversando e vamos juntos procurando, dentro do caminho do amor, a solução. Porque há solução, há vida, há esperança. Um grande abraço a todos.